Muito bem, a gente continua falando sobre eleições aqui na Band News Difusora FM, mas não é eleições mais em relação à eleição municipal, é sobre eleição na Câmara Municipal de Manaus. Nós comentamos ontem sobre as articulações que já começaram, articulações para ver quem será o novo presidente, quem vai fazer parte da mesa diretora para o próximo biênio, os próximos 2 anos. E nós explicávamos ontem a importância dessa eleição na Câmara Municipal em relação ao desenrolar dos próximos anos. Pois bem, a gente tem aqui então entrevista hoje na Band News Difusora FM. Nós convidamos e recebemos um positivo do vereador Elan Alencar, que está aqui conosco, para conversar sobre essas articulações. Elan Alencar, que faz parte da base do prefeito Davi Almeida e conversa conosco agora. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado pela presença. Bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado aí pela oportunidade e a gente está aqui à disposição para essa entrevista. Muito bem. Nós trouxemos ontem aqui informações de que começaram as articulações, de que a base do prefeito Davi Almeida já se articula para ter um candidato que possa ser o presidente da Câmara, sendo diferente do que aconteceu no último biênio, quando nós tínhamos o presidente da Casa, que não era da base do prefeito Davi Almeida. O vereador Caio André ainda é o presidente. E ontem nós tivemos uma fala, inclusive, do vereador Kennedy Alencar, que falava sobre a questão de que ainda haveria indicação do prefeito. Como é que está a situação nesse momento, vereador? Olha, eu há 2 anos atrás... Kennedy Marques. Exatamente, perdão. Lembrei agora, confundi, vamos lá. Há 2 anos atrás a gente participou do processo eleitoral e naquele momento tinha uma forte interferência do governador Wilson Lima e do presidente da Assembleia, Roberto Cidade, porque já fazia parte de um planejamento para que o governador tivesse um candidato a prefeito de Manaus. E naquele momento foi muito difícil para a gente, até porque a gente tinha acabado de sair de uma eleição onde o nosso grupo político, eu mesmo votei no Wilson Lima, eu mesmo fiz campanha para o governador Wilson Lima, e aí de uma hora para outra deu aquela reviravolta e a gente ficou muito fragilizado naquele momento, porque é uma máquina, né? Máquina do governo. Só que esses episódios já passaram, tá aí, o povo de Manaus já soube reconhecer o trabalho do prefeito Davi Almeida, e a nossa missão agora é seguir para frente. Manaus precisa, as urnas falaram isso, o grande número de abstenção falaram isso, e a nossa missão hoje é acabar com essa briga. Manaus precisa avançar. A gente não está aqui para falar de governador Wilson Lima, a gente está aqui para dizer que Manaus precisa avançar. E a nossa base do prefeito Davi, ela continua coesa, não existe racha na base, e o que tem é a busca do espaço. Eu, enquanto vereador, estou buscando o meu espaço. Eu fui eleito há 4 anos atrás com 3.182 votos. Eu fui reeleito com 8.611 votos na base do prefeito. Você imagina que a gente teve uma oposição muito forte. E quando a gente ganha, ganha junto. Quando a gente tinha um momento de sangrar, a gente sangrava junto. Você imagina que o próprio presidente da Câmara, o Caio André, não conseguiu a reeleição com bastante voto, mas uma questão partidária, coeficiente eleitoral, toda essa conjuntura. O que eu fiz foi ficar ao lado do povo, sempre presente nas comunidades. E isso fez com que a gente conseguisse ser reconduzido para a Câmara Municipal. E hoje a gente tem que pensar numa Manaus, uma cidade pujante, que precisa muito fazer um reencontro com a população em relação à confiança da votação. Você imagina que quase 1/4 da população simplesmente não quis opinar, né? Ou deixou de votar, ou foi lá na urna, votou nulo ou branco, e isso a gente tem que refletir. E é uma coisa que eu faço, eu reflito muito naquilo que a gente busca em ser servidor público da população de Manaus. Já tem algum nome definido? Ontem nós tivemos a informação de que hoje, por exemplo, poderia ser definido um nome, poderia haver conversa já para bater o martelo de quem concorreria pela base do prefeito. Como é que está essa situação, vereador? Olha, hoje eu tenho uma liberdade de dizer que ainda não tem um nome, porque o prefeito ainda não
falou nada, o prefeito não me chamou para uma conversa, o prefeito não chamou ninguém para essa conversa. Esse é um entendimento que a gente tem, só que o prefeito ele tem a condição moral de grupo, é o nosso líder político, e aquilo que ele definir é aquilo que a gente vai buscar atender essa questão que o prefeito vai, porque ele precisa ter uma paz, ele precisa ter uma governabilidade, e não vai ser o vereador Elan que vai colocar essa dificuldade para o prefeito. A única coisa que eu estou dizendo é que eu tenho condições, estou em busca de vereadores que não fazem parte. Essa hoje é a minha missão. Dentro do grupo do prefeito não existe racha. O que eu estou atrás é de vereadores que foram eleitos, que não fazem parte do grupo do prefeito, e de vereadores que eram de oposição. Essa é a minha articulação hoje. E eu tenho conversado com muitos colegas, e eles já têm sinalizado positivamente, e aí a gente só está aguardando o que o prefeito Davi Almeida vai definir. Mas ele sinalizou em algum momento que ele vai trabalhar também conjuntamente, ele vai interferir, ele vai atuar para que haja aí, para que vocês ampliem esse número de vereadores na Câmara? Sim, com certeza, ele vai trabalhar para ampliar, até porque a gente no passado meio que deixou o prefeito, ele não quer passar por tudo que ele passou na Câmara Municipal, e isso acaba sendo, nesse primeiro momento, eu acho que pós a eleição, o grande projeto do prefeito é organizar essa questão com a Câmara, porque se ficar engessado, você imagina que nós passamos um ano para aprovar um empréstimo de 580 milhões de reais, que as obras ficaram atrasadas por conta de muita coisa em relação a essa aprovação do empréstimo. Então, ele não vai mais deixar isso sem ser prioridade. A prioridade hoje para o prefeito acaba sendo, nesse primeiro momento, essa governabilidade e essa presidência da Câmara. Vereador Alencar, nós apuramos que tem pelo menos 5 candidatos à presidência da Câmara Municipal de Manaus. Do lado do prefeito Davi Almeida, teríamos o senhor Elan Alencar, Eduardo Alfaia e também o próprio Davi Reis, que já foi presidente da Câmara. Do lado do governador Wilson Lima, teríamos o Rodrigo Sá, a Thaísa Lippe e também o Diego Afonso. Você falou no início que acha que talvez o governador não interfira. Só acredita mesmo que ele não vai interferir, considerando o fato de que nós teremos eleição em 2026 e ele deve ser candidato ao Senado? Eu tenho uma preocupação em relação a essa questão do governador Wilson Lima. Eu acho que as urnas mostraram para ele que essa estratégia dele não foi tão interessante, tanto é que se a gente for olhar quem ganhou e quem perdeu na eleição, por exemplo, ele tinha o apoio do vereador Elan e de muita gente que é da base do prefeito. Se ele pensa em amanhã ser candidato ao Senado, se ele continuar com essa estratégia, ele vai perder uma base vitoriosa, porque hoje, tecnicamente, eu não apoio, por conta de toda a inviabilidade política que ele propôs, né? Então, assim, eu acho que é a hora dele estender uma bandeira branca, parar com essa intervenção, ele cuidar mais dos problemas do Estado, para que ele possa também ter esse encontro de paz com a população, porque a população, tecnicamente, disse não para alguém que era o candidato dele. Então, eu entendo que ele tem que, nesse momento, parar, cuidar da Assembleia, que é a função dele enquanto governador do Estado, e deixar o prefeito cuidar de Manaus, voltar com as parcerias com Manaus. O prefeito mesmo, em um ato de grandeza, já foi logo dizendo, olha, eu não quero problema, eu quero administrar, estamos aqui de portas abertas, a página virou. Então, esse foi o posicionamento do prefeito Davi e esse é o posicionamento do vereador Elan. Então, assim, ele interferir novamente na Câmara, isso não é bom para Manaus. Eu acho que ele estaria esticando essa corda. Eu acho que o bom para Manaus hoje é ele deixar os vereadores decidirem. O senhor falou agora há pouco que já há uma articulação com vereadores que são da base, que já são da base do prefeito, e também com alguns vereadores que se reelegeram e eram de oposição.
Já tem o positivo desses vereadores? O senhor até comentou isso. Já tem um Tem. número, por exemplo, de vereadores de oposição que já estão dando um sinal positivo para fazer parte da base do prefeito? Na realidade, eles nem têm falado muito fazer parte da base do prefeito. O que eles querem nesse momento, Rafael, é ter um momento de paz na Câmara, né? Então, essa questão de fazer parte da base ou não, porque tem gente que foi eleito num perfil de oposição, tem gente que falou mal da gestão, e aí tem gente que quer manter, eu acho que uma certa coerência nisso, no seu eleitorado, né? Se ele chegar hoje na Câmara, votar no candidato que faz parte da base e mudar da noite para o dia, você imagina que hoje a população meio que ela não defende isso, ela defende aquilo que ela pensa. Então, tem pessoas que acham que ser da base do prefeito é aceitar tudo. Quando a gente não concorda, é diferente. Eu não uso a tribuna, eu uso aqui o celular, ou eu vou até um encontro do prefeito, e o prefeito, eu estou achando isso, que não é tão legal. E aí as coisas vão se acomodando. Mas tem gente que se alimenta de um processo de oposição para pegar parte da população que, de repente, tem uma rejeição enquanto a gestão e faz ali aquilo um curral eleitoral. Considerando o quadro anterior, que estava 20 e 21, vocês pretendem ampliar esse número de aliados em até quantas pessoas, mais ou menos? Olha, isso é uma questão que não tem limite. A gente já tem alguns posicionamentos, como o do vereador Rodrigo Guedes, que ele se intitula nem oposição e nem situação. Ele faz questão de não dizer que faz parte do grupo da oposição, mas faz sim parte desse grupo da oposição, ele faz parte da aliança com o Wilson Lima, então não tem essa conversa de dizer que não, eu sou independente. Então, ele vota tudo e todos votam junto com ele. Então, ele faz parte de um grupo de oposição. Então, assim, um outro que era muito incisivo era o William Alemão, mas ele, infelizmente, não conseguiu a reeleição. Então, tecnicamente, das pessoas que a gente achava que eram muito duros com a gestão do prefeito Davi, só a gente entende que tem alguns novos que entraram que não tem aquele perfil muito de oposição, né? Então, a gente entende ali que eu acho que a gente chega no número de uns 30, 32 nomes. Eu acho que né? O senhor pode citar alguns nomes? Eu acho que eu não gosto de ser muito deselegante com os colegas. Tudo bem. Deixa eles ao longo do tempo mostrando isso, porque muitos inclusive não. Eu, por exemplo, eu destino emenda parlamentar para a Secretaria de Infraestrutura, asfalto, reforma de campo, etc. Então, isso faz com que a gente esteja próximo da comunidade. E você ser de oposição, você perde esse discurso. Você perde estar lá com a comunidade. Então, assim, isso faz com que alguns vereadores possam refletir sobre essa questão de ser oposição ou situação. A gente precisa dar uma resposta para a população. Passou a eleição, eu já estou de volta nas comunidades. Estou trabalhando. É o meu dia a dia, igual vocês aqui na rádio, na TV. Então, eu gosto de fazer, eu gosto de ser político. Para mim, não é um cabide de emprego. Eu tenho meio que o dom. Tem políticos que têm dom. Se você for analisar a minha história, inclusive, sou de Irunepé, do berço de alguns políticos, como o ex-governador, ex-prefeito e ex-senador Amazonino Mendes. Então, alguns vão sumindo e outros vão surgindo. Eu gosto de ser vereador e faço por amor também. Vereador, o senhor falou ainda agora há pouco que nós tivemos ali um percentual alto de abstenções, né? Pessoas que por algum motivo não foram às urnas votar e não se sentiram também motivadas. Muitas não foram porque não se sentiram motivadas a votar nem em candidato X nem Y, ou seja, nem Davi Almeida nem Alberto Neto. Se nós formos somar tanto o percentual do Alberto Neto, que ficou em segundo, com o número de abstenções, dá em torno de 67% que não quiseram votar em Davi Almeida, por um motivo ou outro. O senhor acredita que esse percentual de quase 70% que não quis votar no prefeito de Manaus reeleito, se dá a que motivo? Se dá a quais motivos? Tem no plural também. O momento político do Brasil, se a gente for levar em consideração, é um número que não é exclusivo de Manaus.
é um número que em várias capitais aconteceram isso. Se você olhar São Paulo, em várias capitais aconteceram isso. Mas é um momento de que os políticos têm que refletir, porque o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito mais para que a população pudesse entender isso. Então, é um país dividido entre o bem e o mal, o sim e o não. Então, você imagina que foi uma campanha muito de um nível baixo, né? Então, isso faz com que o eleitor também não se apegue a isso. Olha, eu não concordo com isso, vamos deixar. Agora, o que eu não concordo é ela entender que tem que deixar outras pessoas decidirem por ela, né? Então, mas isso faz parte, eu acho, de um amadurecimento da democracia. Eu entendo que, por exemplo, o próprio prefeito Davi Almeida é o primeiro mandato dele enquanto executivo. Eu sou do legislativo, mas eu venho de uma cidade chamada Irunepé, que eu já fui secretário de obras, diretor de hospital. Então, eu já fiz o meu papel lá e entendo um pouco do que é o executivo. Então, assim, para o prefeito foi também uma novidade, entendo eu, de muita experiência. Eu já conversei com o prefeito pós a eleição e ele, vamos trabalhar, vamos revirar esse quadro, vamos trabalhar, Elan, faz aí a tua parte, vamos trabalhar, traz aí as demandas da comunidade. Então, é isso que a gente pensa, vai servir para que ele reflita onde errou e o que tem que fazer para acertar. Vamos ver aqui nessa reformulação do quadro de secretários, né, ele está dizendo que vai dar uma mexida ali, uma sacudida. Eu já acho isso importante, porque geralmente, ganhou, ficar aquele comodismo. Eles não querem isso. Eu vejo que o prefeito está muito... O prefeito, ele tem saúde, né? Tem vigor físico. É um cara que cuida da sua vida física, da sua vida mental. Então, eu entendo que ele vai dar o seu melhor. Ele é um cara que é manauara, é um cara que gosta de trabalhar. O que eu fico muito... É uma interrogação muito grande na minha cabeça, porque quando eu vejo muitas entregas foram feitas pelo Davi, e isso não revestiu muita coisa. Meio que ficou um pano no fundo, né? Pô, mas a população não viu. Ontem, a divulgação da comunicação. Ontem, inclusive, eu estava falando sobre isso, Paulo. Eu sou presidente da Comissão de Saúde. 100 unidades de saúde ou foram construídas ou foram revitalizadas. Foi feito um concurso público para 2.000 servidores. Tem 256 médicos do programa Mais Médico. Então, o fato é que a atenção básica melhorou, sim. Só que a alta e a média complexidade puxa isso para baixo, como se não tivesse sensação de melhoria. Eu não sou um vereador que anda em comunidade só em época de eleição. Viver Melhor é uma área que a gente anda constantemente. E aí você olha o seguinte, foi construído uma UBS Porte 4, lá dentro do Viver Melhor. O maior conjunto habitacional da América Latina aqui, 60 mil famílias, e tinha uma UBS que atendia em média 300 pessoas por dia. Ou seja, sensação de atendimento zero, né? E aí a prefeitura, na gestão do Davi, construiu uma UBS lá dentro do Viver Melhor, que atende 1.200 pessoas dia. Mas a oposição nossa na Câmara, os políticos que não fazem parte do grupo do Davi, querem dizer, não foi feito nada. Como? Lá no Parque das Tribos, a mesma candidata indígena, ela estava na época do Covid debaixo de uma tenda. E hoje ela tem uma UBS Porte 4, que atende mais de 1.200 pessoas dia. No São Francisco, do mesmo jeito. No Morro da Liberdade, do mesmo jeito. Lá na Zona Norte, ali perto do Conjunto Braga Mendes, Cidade de Deus, outro UBS Porte 4. Então, assim, como é que a população não enxerga isso? Então, é contra essas coisas. Aí, eu não sei a comunicação, né? Escola, eu fui em escolas construídas pelo Davi, lá na Colônia do Aleixo. Estava lá na inauguração. Maria Emílio Mestrinho, acho que até a ex-primeira-dama, né? Não sei. Sim. Uma escola
padrão séculos. Não estou falando para falar de igual o suco de pitaia aqui não, tá? Mas mais uma escola padrão escola particular. Se um dia alguém quiser ter, até convido. Vamos lá, ginásio, a sala de aula belíssima, o material didático de excelência, sabe? Uhum. Mas isso, aí eu estava olhando quando vocês estavam falando aqui sobre essa questão dos índices de votação, lá teve 73% da colônia do Aleixo, que é uma área que eu milito, votou no Davi. Lá soube reconhecer. São 9h28. A gente está entrevistando aqui o vereador Elan Alencar, falando sobre a articulação em relação à eleição para a Câmara Municipal de Manaus. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta aqui, vereador. A gente vai se encaminhando para o fim da entrevista, que daqui a pouco ainda tem o comandante do CMA conosco aqui também. Para essa nova legislatura agora, eu queria que o senhor falasse como é que a base enxerga, por exemplo, as CPIs que foram instauradas na Câmara Municipal para investigar a gestão do prefeito Davi Almeida. Como é que a base enxerga essas CPIs agora? Vai haver alguma articulação para barrar? A base enxerga que não são necessárias ou que são necessárias e são importantes os esclarecimentos? Como é que a base do prefeito enxerga essas comissões que foram instauradas? Tem a CPI da SINCOM, a CPI dos contratos, como é que está essa questão? A própria Justiça barrou essas CPIs, né? Então, elas foram montadas ali a toque de caixa, em pleno processo eleitoral, e a própria Justiça entende que essas CPIs elas tinham fins eleitorais e que a própria população não deu muita credibilidade para essa tentativa da oposição para desgastar a imagem do prefeito Davi Almeida. A gente entende que contratos são auditados pelo Tribunal de Contas, né? Todos eles obedeceram os ritos de uma contratação normal. E ali, naquele momento, como a oposição tinha maioria, eles, ao bel prazer, entenderam que deveriam instalar uma CPI e ter essa manchete de colocar a imagem do prefeito Davi Almeida em uma situação difícil. Então, assim, a população já disse sim para o prefeito Davi Almeida, ele já foi reeleito, e aí a gente vai ver, dentro dos critérios legais, dentro da Casa, do Poder Legislativo, o que os nossos nobres colegas também pensam sobre isso. Só que uma CPI que já não teve o meu voto e nem o meu aval, eu continuo com minha linha de pensamento. Ela não tem credibilidade nenhuma para que possa continuar. Esse é o meu pensamento e acredito que o pensamento dos demais colegas da base. Tanto é que muita gente que se arvorava ali como o paladino o povo disse não nas urnas, né? Então, assim, era aquela questão assim, Paulo, todo dia tá ali, o cara é isso, o cara é aquilo e tal. Quando chegou nas urnas, o povo disse não para ele. Então, é dessa forma que eu penso. Eu acho que em Manaus a gente tem que seguir em frente. Tem muitos projetos bons que o prefeito falou que iria fazer, Cidade do Autista, Hospital Dia. É nisso que agora a gente está focado, porque eu acho que é nisso que a população também está focada. A conclusão do complexo viário lá, Rei Pelé, na Bola do Produtor, que todo dia, quando a gente passa por ali, ainda está aquele sufoco, mas a obra está andando. Você imagina que no início aqui da obra dessa passagem de nível, tem esse contexto, né, viaduto ou passagem de nível e tal, mas essa elevação que aconteceu ali na entrada da Avenida das Torres, o trânsito já deu uma melhorada. Então, eu acho que Manaus precisa mobilidade urbana, melhorar na saúde, melhorar na educação. Essa questão das crianças atípicas a gente precisa melhorar. Então, assim, é isso que muita gente que inclusive não foi votar pensava muito nisso. Então, eu acho que vai de encontro a todas essas coisas e melhoria para Manaus.
Muito bem, nós conversamos aqui com o vereador Elan Alencar. A gente agradece muito, vereador, a sua presença conosco, prestando esclarecimentos aqui, trazendo posicionamentos também e até ajudando a gente e o ouvinte a entender essa situação na Câmara Municipal de Manaus e quais serão as prioridades, né, para a Câmara Municipal, para os vereadores, para o Poder Legislativo e também a base do prefeito dentro da Câmara para os próximos anos. A gente vai continuar acompanhando, claro, qualquer novidade, vamos lhe perturbar aí também para trazer essas informações aí para a gente. Deixar bem claro que dentro da base do prefeito não existe nenhum racha, então, assim, está todo mundo bem coeso, existe um comandante nosso que a gente entende é o prefeito Davi Almeida, aquilo que ele definir será aquilo que a gente vai procurar fazer. Muito obrigado, vereador.